Colonização do ambiente terrestre, o curioso caso do embrião. Sejam bem-vindos ao Minutos de Botânica. Eu sou o professor Anselmo e hoje, no terceiro vídeo do canal, falaremos sobre a colonização do ambiente terrestre pelas plantas. Hoje é visível que as plantas estão por toda parte nos diferentes ecossistemas terrestres e são responsáveis pela estruturação da cadeia trófica que sustenta diversos grupos, inclusive os animais. Mas quem foram os primeiros organismos a colonizar o ambiente terrestre? E por que o embrião é tão importante quando falamos das plantas terrestres? Para responder a essas perguntas, nós precisamos voltar no tempo, entre 500 e 600 milhões de anos atrás. Como era o planeta neste momento? Na água existia uma grande diversidade de vida, com diferentes cadeias alimentares. Os organismos fotossintetizantes possibilitavam a sobrevivência de todos os outros níveis tróficos. Já o ambiente terrestre era inóspito, mas será mesmo? Vamos olhar mais de perto. Mesmo nesse período distante, já existiam pequenos seres como bactérias, fungos e algumas microalgas verdes transformando as rochas e formando o solo no ambiente terrestre. Então nós respondemos a primeira pergunta do vídeo de hoje. Os primeiros organismos que colonizaram o ambiente terrestre foram algumas bactérias, fungos e microalgas. Mas afinal, quando surgiram as plantas terrestres de fato? Vamos olhar isso mais de perto. O ambiente aquático era rico em espécies. Em algumas situações, seja em rios ou em mares, organismos aquáticos eram lançados no ambiente terrestre, como ocorre hoje, e morriam em seguida. Mas em algumas raríssimas situações, alguns variantes desses organismos conseguiam sobreviver sob condições de maior dessecação e insolação. Em particular, quando voltamos fundo no passado e olhamos as relações de parentesco na linhagem das plantas verdes, o ancestral hipotético das algas verdes carofíceas e plantas terrestres provavelmente ocupavam regiões de transição ainda com bastante água. Tudo indica que uma alga ancestral hipotética já possuía mutações importantes para ocupar ambientes com menos água e adquiriram genes adicionais com essa função por transferência horizontal de bactérias que viviam no solo. Portanto, o ancestral comum mais recente das plantas terrestres já possuía mutações que favoreceram a sua sobrevivência nesses ambientes mais secos, dando origem a uma linhagem agora exclusiva do ambiente terrestre. Essas mutações modificaram de forma profunda o ciclo de vida das plantas. Vamos olhar de perto como o ciclo de vida dessas plantas pode ter se modificado no processo de transição para o ambiente terrestre. Se olharmos nos dois ciclos de vida, a partir da fertilização dos gametas, o zigoto é formado. A partir daí, os dois ciclos se diferenciam completamente. No ciclo das plantas terrestres à direita, não ocorre a divisão meiótica após a formação do zigoto. A meiose é atrasada no ciclo e ocorre a formação do embrião multicelular, o que leva à formação subsequente de centenas ou milhares de esporos. No ciclo hipotético à esquerda, o embrião multicelular não é formado. Ao invés disso, a célula do zigoto sofre prontamente uma divisão meiótica e dá origem a 4 esporos. Chegamos no curioso caso do embrião. Ou melhor, no surgimento do embrião associado à ocupação do ambiente terrestre por volta de 500 milhões de anos atrás. Essa linhagem de plantas, que até aqui chamamos genericamente de plantas terrestres, e estão à nossa volta no dia a dia, recebem o nome na botânica de embriófitas. Sim, embriófitas, justamente por conta do embrião único no grupo. Os musgos, as samambaias, os pinheiros e as plantas com flores em geral compartilham desse ciclo de vida e da formação do embrião. Mas por que o embrião foi tão importante no processo de colonização do ambiente terrestre? No ambiente aquático, o movimento do gameta masculino e encontro dos gametas no processo de fertilização ocorre com maior facilidade. Já no ambiente terrestre, a fertilização passou a ser um grande desafio. São raros os momentos em que a água está disponível no ambiente terrestre.
Neste contexto de escassez de água, os raros eventos de fertilização foram otimizados ao longo da evolução dessa linhagem de plantas. O embrião surge de uma combinação de mutações, e o ambiente terrestre otimizou o processo de fertilização dos gametas ao longo das gerações. No ciclo de vida de Plobionte, um único evento raro de fertilização gera milhares de esporos a partir do desenvolvimento do embrião, enquanto que, no ciclo de vida hipotético no ambiente aquático, cada evento de fertilização gerava apenas 4 esporos. O curioso caso da evolução do embrião coincide com a colonização do ambiente terrestre pelas plantas, algo fantástico, pois assim, ao longo do tempo evolutivo, essa linhagem de plantas otimizou a reprodução sexuada e se proliferou no ambiente terrestre muito mais hostil do que a água, o ambiente que, embora hostil, estava quase que completamente desocupado. Depois das plantas, outros organismos colonizaram esse ambiente, como os animais, mas essa ocupação só foi possível primeiro por conta das bactérias e fungos, que ajudaram a formar o solo, e depois das plantas com embrião, as embriófitas, que são a base da cadeia alimentar dos ecossistemas terrestres. Vocês viram como o embrião foi importante para o processo de colonização do ambiente terrestre? Pois é. Até o próximo vídeo.